12 de setembro de 1683. O amanhecer rasga o céu sobre a floresta de Viena. Você está no topo do Monte Kahlenberg. À sua frente, um espetáculo que congela o sangue nas veias. Lá embaixo, cercando as muralhas destruídas de Viena, estende-se um exército otomano tão vasto que parece um mar escuro. Entre 90.000 e 150.000 guerreiros, a maior força de invasão que o mundo islâmico jamais enviou ao coração da Europa cristã. Atrás de você, 70.000 soldados exaustos, alemães, poloneses, austríacos, saxões. Homens que atravessaram passagens de montanha, sobreviveram com migalhas, dormiram na lama. Eles são a última esperança. Não há plano B. Não há cavalaria vindo salvar o dia, porque vocês são a cavalaria. E em poucas horas, você vai testemunhar a maior carga de cavalaria da história. 18.000 cavaleiros descendo uma montanha em direção a um exército 2 vezes maior. Liderando-os, um rei polonês de 54 anos, com um nome que a maioria das pessoas mal consegue pronunciar: Jan Sobieski. Mas ao pôr do sol, toda a Europa vai saber exatamente quem ele é. Porque o que acontece hoje não decide apenas o destino de Viena. Decide se Istambul se torna a capital de um império europeu. Decide se igrejas viram mesquitas da Áustria à França. Decide se a civilização ocidental sobrevive. Antes de continuarmos nessa jornada, por um dos momentos mais sombrios e decisivos da história europeia, quero te fazer uma pergunta. De onde você está assistindo? Deixe a sua cidade ou país nos comentários abaixo. E se é a primeira vez que você aparece por aqui, se inscreve agora. Porque o que você está prestes a descobrir é uma história que os livros escolares tentaram simplificar demais, mas que a memória se recusou a deixar morrer. Para entender Viena, você precisa entender o que estava chegando em direção a ela. Por 230 anos, o Império Otomano foi uma força da natureza. Em 1453, tomaram Constantinopla, a joia do Império Bizantino, a cidade que resistiu por 1000 anos. As muralhas que repeleram incontáveis invasões caíram diante dos canhões otomanos. Eles a renomearam Istambul. Transformaram a Hagia Sophia em mesquita. O mundo cristão assistiu horrorizado enquanto uma de suas cidades mais sagradas desaparecia da noite para o dia. E não pararam. Bulgária, Sérvia, Bósnia, Grécia, metade da Hungria. Os Balcãs tornaram-se território otomano. Em 1480, forças otomanas desembarcaram em Otranto, no sul da Itália, massacraram a guarnição e decapitaram 800 cristãos que se recusaram a converter. Roma, a cidade eterna, sede do Papa, estava na lista. Apenas a morte do sultão Mehmed II, em 1481, impediu esse pesadelo de se tornar realidade. Mas o apetite nunca morreu. Apenas esperou o momento certo. Em 1683, os otomanos governavam um império que se estendia da Argélia ao Iraque, do Egito às portas de Viena. 5 milhões de milhas quadradas, 30 milhões de pessoas, o poder militar mais rico e temido do planeta. E agora, queriam a maçã dourada. Era assim que chamavam Viena. O prêmio que abriria a Europa como um ovo. Quem conduzia essa invasão era um homem chamado Merzifonlu Kara Mustafa Pasha. Kara significa negro. Kara Mustafa, grão-vizir do Império Otomano, segundo apenas ao sultão, o homem mais poderoso do império mais poderoso da terra. Por fora, digno, culto, devoto. Um homem que orava 5 vezes ao dia. Por dentro, um sádico movido por uma ambição que queimava como fogo. Um homem que capturou prisioneiros poloneses, os esfolou vivos, encheu suas peles com palha e as enviou ao sultão como troféus. Mas o que tornava Kara Mustafa verdadeiramente perigoso não era a crueldade, era a visão. Ele olhava para o mapa e via o que outros haviam perdido. Viena não era apenas uma cidade, era uma chave. Abrir Viena significava abrir o rio Danúbio, a estrada para o coração da Europa. Viena era a porta da frente do continente.
e Kara Mustafa estava prestes a derrubá-la com o maior exército que o Império Otomano jamais enviou à Europa. Em janeiro de 1682, o sultão Mehmed IV ergueu os 7 estandartes de cauda de cavalo, os antigos padrões de guerra da Casa de Osman, diante do palácio Topkapi, em Constantinopla. Uma declaração ao mundo islâmico: vamos à guerra. E desta vez, terminamos o que Suleiman, o Magnífico, começou em 1529. O exército que se formou não era uma horda. Era uma máquina de guerra com 2 séculos de experiência refinada. No centro, 20.000 janízaros. Se você não sabe o que são, deixe eu pintar o quadro. Esses não eram soldados comuns. Eram meninos cristãos, arrancados de suas famílias ainda crianças pelo sistema Devshirme. Sequestrados, convertidos à força ao Islã, treinados desde os 7 anos para ser a infantaria mais letal da terra. Sem família, sem distração, sem lealdade, exceto ao sultão. Usavam altos chapéus de feltro branco. Carregavam mosquetes e cimitarras que cortavam osso. Eram a guarda pretoriana do mundo islâmico e nunca haviam sido derrotados em batalha aberta. Ao redor deles, cavalaria Sipahi, unidades de janízaros de artilharia com canhões de bronze pesando mais de 2 toneladas, engenheiros especializados em guerra de cerco, especialistas em fazer túneis sob muralhas e colocar explosivos com precisão cirúrgica, unidades médicas, trens de suprimento, padeiros e ferreiros marchando junto ao exército para mantê-lo alimentado e armado a centenas de quilômetros de casa. Isso não era uma horda, era um sistema, uma maravilha logística. Quando o exército otomano partiu, em março de 1683, se estendia por quilômetros. Documentos capturados posteriormente na tenda de Kara Mustafa registram 170.000 homens. Alguns historiadores estimam até 300.000, contando seguidores de campo, trabalhadores e auxiliares. De qualquer forma, era o maior exército otomano jamais enviado à Europa. Cruzaram a Bulgária, a Sérvia, chegaram a Belgrado em maio. Lá se juntaram a 15. 000 tropas da Transilvânia e rebeldes húngaros que desprezavam os Habsburgos a ponto de se aliar a um império muçulmano para destruí-los. A política faz estranhíssimas combinações. Quando o exército de Kara Mustafa finalmente se aproximou de Viena em 14 de julho de 1683, não era uma ralé. Era uma armadilha de aço se fechando sobre a cidade mais importante da Europa Central. O que tornava Viena digna de uma aposta tão enorme? Em 1683, era o coração dinástico dos Habsburgos, lar do imperador Leopoldo I, uma das cidades mais ricas da Europa, cerca de 60.000 civis dentro de suas muralhas. Perder Viena significava o colapso do Sacro Império Romano. Simples assim. As fortificações eram impressionantes. Muralhas de pedra espessa, baluartes em estilo italiano, fossos, múltiplas linhas de defesa. Viena havia resistido ao primeiro cerco otomano em 1529, sob Suleiman, o Magnífico. Todos assumiam que resistiria novamente. Mas havia um problema. Quando os otomanos chegaram, o imperador Leopoldo não estava lá. Ele havia fugido. Pegou a corte imperial, o tesouro, a esposa, os filhos e correu 130 quilômetros até Passau. Deixou Viena para se virar sozinha. Em seu lugar, o conde Ernst Rüdiger von Starhemberg, um oficial de carreira de 44 anos, com reputação de ser tão teimoso quanto corajoso. Tinha 11.000 soldados regulares e 5.000 civis armados, lojistas, artesãos, estudantes, qualquer pessoa que pudesse segurar um mosquete contra um exército que o superava em 15-1. Quando Kara Mustafa enviou uma proposta de rendição, o protocolo tradicional antes de um cerco, a resposta de Starhemberg tornou-se lendária. Que venha, lutarei até a última gota de sangue. E o cerco começou. Os otomanos não tentaram tomar as muralhas de imediato. Eram mais inteligentes que isso. Cavaram trincheiras em círculos concêntricos ao redor da cidade. Construíram baterias de artilharia com canhões de bronze que disparavam dia e noite,
mandando bolas de ferro de 14 quilos contra as muralhas sem parar. Mas sua arma real eram os túneis. Os engenheiros otomanos escavavam sob as muralhas, escorvando os túneis com vigas de madeira. Quando estavam diretamente abaixo de um baluarte, enchiam o túnel com barris de pólvora, acendiam o pavio e explodiam aquela seção em fragmentos. Então, os janízaros se lançavam pelo buraco antes que os defensores pudessem reagir. Dentro de Viena, as condições se deterioraram rapidamente. A cidade esperava um cerco, mas não um de 2 meses. A comida acabou. Primeiro o gado, depois os cavalos, depois os cães e gatos. Doenças se espalharam pelas ruas superlotadas. Disenteria, tifo. As muralhas tremiam com explosões subterrâneas toda a noite. Um ritmo de morte que nunca parava. Bum, bum, bum. Em agosto, brechas gigantescas haviam se aberto nas defesas. O Level-Bastei, o Burg-Bastei, seções inteiras reduzidas a escombros. Starhemberg liderava pessoalmente os contra-ataques, jogando os janízaros para trás a cada vez. Mas as perdas eram brutais. Em setembro, apenas 1/3 de sua guarnição original ainda conseguia lutar. Em 4 de setembro, os otomanos explodiram uma brecha de quase 10 metros na muralha externa. Os janízaros se lançaram para dentro, gritando, agitando suas cimitarras. Parecia o fim. Mas Starhemberg pegou uma espada, reuniu todo o homem que ainda conseguia ficar de pé e carregou pessoalmente para dentro da brecha. Jogaram os otomanos de volta em combate brutal, corpo a corpo. Corpos se empilhavam na fissura. Sangue corria como um rio. Todos sabiam que era questão de horas. Naquela noite, Starhemberg subiu à torre da Catedral de São Estevão, a estrutura mais alta de Viena, e disparou foguetes de socorro para o céu. Flares vermelhos arcando sobre a floresta de Viena. Um sinal desesperado. Estamos morrendo. Se vão vir, venham agora. Os otomanos também viram os foguetes. Pensaram que era o último suspiro de Viena antes do colapso. Naquela noite, soldados turcos invadiram as adegas abandonadas nos subúrbios e se embebedaram, celebrando sua vitória iminente. Dançaram, cantaram, imaginaram o saque, ouro, joias. Viena estava a horas de cair. Eles não faziam ideia do que estava se movendo pelas montanhas em direção a eles. Aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe sobre 1683. A Europa não queria salvar Viena. A França católica, a chamada filha mais velha da Igreja, estava ativamente na torcida pelos otomanos. Por quê? Porque Luís XIV odiava os Habsburgos mais do que temia o Islã. Ele queria o Império Austríaco enfraquecido, fatiado, maduro para a expansão francesa. Enquanto Viena ardia, diplomatas franceses em Istambul encorajavam Kara Mustafa a continuar. Os príncipes alemães protestantes desprezavam a Áustria católica por décadas de perseguição religiosa durante a Contra-Reforma. Alguns esperavam ativamente que Viena caísse. Até o Papa Inocêncio XI teve dificuldade em fazer as nações cristãs cooperarem. Todos tinham sua própria agenda, suas próprias rancores, seus próprios medos. Quando Viena enviou pedidos desesperados de ajuda, a resposta foi, na maior parte, silêncio, exceto de um lugar que, se você conhece a política do século XVII, faz 0 sentido: a Polônia. A Polônia e a Áustria não eram amigas. Décadas de competição por influência no leste europeu. A economia polonesa estava em frangalhos após 40 anos de guerras sem parar contra suecos, russos, cossacos e os próprios otomanos. A nobreza polonesa, paranoica com o poder real, havia deliberadamente paralisado seu próprio governo. Seu parlamento exigia consentimento unânime para decisões importantes, o que significava que qualquer nobre podia vetar qualquer coisa. Paralisia política por design. A Polônia era uma bagunça. E ainda assim, a Polônia foi a primeira a responder ao chamado de Viena. Por quê? Porque a Polônia tinha Jan III Sobieski. Nascido em 1629
Em uma família nobre e abastada, o jovem Jan cresceu em uma Polônia constantemente atacada. Como adolescente, lutou contra os cossacos ucranianos na violenta revolta de Khmelnytsky, um conflito que deixou centenas de milhares de mortos. Seu irmão Marek morreu em cativeiro tártaro. Jan mal sobreviveu. Na casa dos 20 anos, enfrentou invasores suecos durante a catastrófica guerra chamada O Dilúvio, um conflito tão devastador que 1/3 da população polonesa morreu. Cidades incendiadas, aldeias apagadas, regiões inteiras tornadas desertos. Em algum momento, ele foi capturado por tártaros da Crimeia e passou meses em Bakhchisarai, a capital tártara. A maioria dos homens teria quebrado. Sobieski usou o tempo para aprender turco e tártaro, estudar as táticas otomanas, entender como seus inimigos pensavam, observar seus métodos de treinamento, sua logística, suas fraquezas. Essa experiência salvou sua vida e depois salvou a Europa. Na década de 1660, Sobieski se tornou Grão-Hetman, comandante em chefe do exército polonês. Lutou contra os otomanos repetidamente e venceu sempre. Em 1673, na Batalha de Kotin, destruiu um exército otomano sob Hussein Pasha. 20.000 soldados turcos mortos, 100 canhões capturados. A notícia se espalhou pela Europa como fogo. No ano seguinte, Sobieski foi eleito rei. Não porque tinha as melhores conexões políticas ou a família mais rica, mas porque a nobreza polonesa olhou para ele e pensou: este homem pode nos proteger. Era um homem grande, mais de 1,80 m, com uma barriga considerável e pés pequenos que faziam-no parecer, como o embaixador francês descreveu, um ovo. Mas de perto, as pessoas notavam seu nariz aquilino, seus olhos afiados que não perdiam nada, sua voz que podia comandar um campo de batalha ou recitar poesia com igual facilidade. Falava 7 idiomas. Colecionava arte e livros, correspondia-se com cientistas e amava sua esposa, Marie Casimir, com uma intensidade que escandalizava a corte polonesa. Quando rivais políticos tentaram forçá-lo a divorciá-la como condição para o trono, Sobieski disse que fossem para o inferno. Escolheu o amor acima da coroa. Esse era o tipo de homem que ele era. Mas Sobieski também entendia geopolítica com clareza brutal. Sabia que se Viena caísse, a Polônia seria a próxima. Exércitos otomanos ao sul, a Rússia ao leste, a Suécia ao norte. A Polônia seria esmagada. Em março de 1683, quando o Tratado de Varsóvia foi assinado entre Áustria e Polônia, Sobieski fez uma promessa que mudou a história. Se os otomanos atacarem Viena, a Polônia virá. Independentemente do custo, independentemente do risco. Quando Viena disparou aqueles flares desesperados em 4 de setembro, Sobieski cumpriu sua palavra. Em 15 de agosto de 1683, Jan Sobieski deixou Cracóvia com 27.000 tropas e deixou a Polônia completamente indefesa. Pense nessa decisão por um momento. O rei levou todos os soldados disponíveis e os marchou em direção a Viena, apostando que ninguém invadiria sua pátria desprotegida enquanto estivesse fora. Se perdesse em Viena, a Polônia seria destruída. Se vencesse, mas sofresse baixas pesadas, a Polônia ainda poderia ser destruída. A Rússia, a Suécia ou os próprios otomanos poderiam simplesmente entrar numa Polônia indefesa e dividi-la. Era uma aposta estratégica suicida. Sobieski a fez assim mesmo, porque às vezes você não escolhe entre boas e más opções. Você escolhe entre opções ruins e opções catastróficas. A marcha foi brutal. Passagens de montanha, chuva, lama, carroças de suprimento encalhadas, cavalos claudicantes. Mas Sobieski os impulsionou para frente. Cruzaram o Danúbio em 6 de setembro, 30 quilômetros a noroeste de Viena, e se juntaram às forças austríacas sob Carlos de Lorena, bávaros, saxões. No total, cerca de 70. 0 homens, exaustos e mal supridos, enfrentando um exército 2 vezes maior.
Mas tinham algo que os otomanos não tinham. Tinham Jan Sobieski. E por que Sobieski era o oficial de maior graduação na Força de Alívio Combinada? O comando geral caiu sobre ele. Um rei polonês comandando tropas alemãs e austríacas. Isso, por si só, foi um milagre de diplomacia. Em 11 de setembro, o exército de alívio chegou ao Monte Kahlenberg. Sobieski subiu ao cume com os outros comandantes e olhou para o campo de batalha pela primeira vez. E seu sangue ferveu. Os mapas que os austríacos haviam enviado eram completamente errados. Mostravam terreno plano, declives suaves. O que ele realmente viu foi um pesadelo. Ravinas íngremes, floresta densa que quebraria formações, penhascos rochosos que poderiam fraturar a pata de um cavalo. Mover 70. 000 homens descendo aquela montanha seria como enfiar uma linha em uma agulha montando um cavalo a galope. Sobieski queria atrasar o ataque, dar mais tempo às suas tropas para se posicionar. Os outros generais recusaram. Argumentaram corretamente que Viena não tinha mais um dia. Se esperassem, a cidade cairia. Carlos de Lorena, normalmente um homem cauteloso, foi enfático. Atacamos amanhã ou não atacamos de jeito nenhum. Sobieski concordou relutantemente, mas fez uma exigência. Os alemães precisariam transferir alguns de seus regimentos para proteger sua cavalaria polonesa enquanto descia pelos declives traiçoeiros. Os alemães concordaram. Naquela noite, numa igreja em ruínas no Monte Kahlenberg, queimada por raiders turcos meses antes, um frade capuchinho italiano chamado Marco Daviano celebrou missa. Jan Sobieski, rei da Polônia, ajoelhou-se diante do altar e serviu aquela missa. Um rei no papel de coroinha. Imagine a imagem. Quando a missa terminou, Sobieski se levantou e se dirigiu a seus oficiais. Suas palavras foram simples. Amanhã lutamos por toda a cristandade. Que ninguém diga que nos faltou determinação. Antes da batalha, precisamos falar sobre os hussardos alados. Porque você não pode entender Viena sem entender o que esses homens eram. Imagine um cavaleiro em armadura completa. Agora, remova as peças mais pesadas. Substitua por aço mais leve que ainda para uma bala de mosquete, mas não esmaga seu cavalo. Adicione um elmo com uma viseira em formato de coração, polindo a armadura até brilhar como um espelho ao sol. Agora, drape uma pele de leopardo ou tigre sobre o colete. Sim, peles reais importadas a custo enorme do Oriente. Prenda um par de enormes asas de madeira à traseira da sela. Asas feitas de penas de águia e falcão arqueando 1,80 acima da cabeça do cavaleiro. Essas não eram decorativas. Eram guerra psicológica. Quando carregavam a galope completo, as asas capturavam o vento e criavam um som uivante e estridente audível a quilômetros. Dele uma lança de 5 metros, não uma lança de torneio sólida e pesada. Esta é oca no centro, mais leve, mais rápida e pode atravessar a armadura como papel. Abaixo da ponta da lança, prenda uma flâmula de seda que ondula atrás dele ao cavalgar. Na coxa esquerda, uma espada de estocada com lâmina triangular, projetada especificamente para perfurar as juntas da armadura. Na coxa direita, uma espadona polonesa. No quadril, o famoso sabre curvo polonês. Em seu cinto, 2 pistoletes de roda. Isso é um hussardo alado. 300 quilos de homem, armadura e armamento num cavalo criado especificamente para carregar esse peso a 50 km/h. Agora, coloque 3.000 deles em formação. Os hussardos não eram apenas soldados, eram uma instituição. Apenas os nobres mais ricos da Polônia podiam se tornar um. O custo do cavalo sozinho era suficiente para arruinar uma família camponesa por gerações. E havia pena de morte por vender um cavalo de hussardo fora da comunidade polaco-lituana. Em 1610, na Batalha de Kłuszyn, 6.000 poloneses, incluindo 5.000 hussardos, derrotaram 35.000 tropas russas e suecas, combinadas em 5 horas. Os russos os superavam em 5-1. Não importou. Os hussardos
carregaram, quebraram a linha, carregaram novamente. Ao fim do dia, o exército russo havia cessado de existir como força combatente. E agora, Sobieski trazia 3.000 deles para Viena, apoiados por mais 11.000 cavaleiros poloneses, treinados nas mesmas táticas brutais e eficientes. Kara Mustafa não fazia ideia do que estava prestes a receber. Às 4 da manhã de 12 de setembro, os otomanos atacaram primeiro. Kara Mustafa não era estúpido. Sabia que os cristãos estavam prestes a atacar, então lançou um assalto preventivo para desorganizar suas formações. Cavalaria e infantaria otomanas se lançaram contra as posições alemãs e austríacas no flanco esquerdo. O combate foi brutal, corpo a corpo, disparos de mosquete a queima-roupa. Os alemães seguraram, mas por pouco. Enquanto isso, Carlos de Lorena iniciou seu ataque principal contra o flanco direito otomano, com o objetivo não de romper, mas de fixar, prender os otomanos no lugar para que não pudessem reforçar o centro. Uma ação de bloqueio projetada para segurar a atenção do inimigo, enquanto o golpe real vinha de outro lugar. Até o meio-dia, as forças cristãs controlavam as aldeias de Nussdorf e Heiligenstadt, posições elevadas cruciais que dominavam os flancos otomanos. O laço estava se apertando. Do lado otomano, o moral estava desmoronando. Esses soldados estavam acampados fora de Viena desde meados de julho, 2 meses de guerra de cerco. A disenteria havia varrido o exército. Provisões estavam acabando. O tempo esfriava à noite. E agora, em vez de celebrar dentro dos palácios capturados de Viena, estavam travando uma batalha desesperada em 2 frentes. Pior, Kara Mustafa havia cometido um erro tático catastrófico. Tinha mantido a maioria de seus janízaros, suas tropas de elite, nas trincheiras de cerco ao redor de Viena, focados em tomar a cidade. Havia deixado apenas metade de seu exército, cerca de 70.000 a 80.000 homens, enfrentando o exército de alívio. Achava que poderia vencer em ambas as frentes simultaneamente. Estava errado. Às 16 horas, Sobieski enviou uma força de sondagem, 120 russardos, descendo os declives num ataque de teste. Eles golpearam as linhas otomanas com força, provando que a cavalaria conseguia navegar pelo terreno e que as formações otomanas podiam ser quebradas. Mas sofreram baixas pesadas. Cavalos tropeçaram nas rochas. Homens caíram. Os otomanos se reagruparam e os expulsaram. Mas Sobieski havia visto o suficiente. O teste funcionou. Os otomanos estavam vulneráveis, exaustos, sobrecarregados. Suas formações estavam frouxas. Sua disciplina estava cedendo. Era a hora do golpe de martelo. Sobieski se voltou para seus oficiais e deu a ordem. Reúnam toda a cavalaria, toda ela, cada cavaleiro no exército cristão. Formem 4 colunas massivas. Preparem-se para carregar. 17h30 de 12 de setembro de 1683. O sol afundava em direção ao horizonte, pintando o céu de laranja e vermelho. Abaixo, num vale coberto de fumaça e poeira, 80.000 soldados otomanos travavam uma batalha desesperada com a infantaria alemã e austríaca. Exaustos, ensanguentados, com pouca munição, recebendo ordens contraditórias. E atrás de Sobieski, nos declives da montanha, 18.000 cavaleiros se formavam em 4 colunas massivas, 3 polonesas, uma imperial. O som de 18.000 cavalos batendo cascos, fungando, sacudindo as cabeças, era como trovão rolante. Armaduras tilintavam, lanças chacoalhavam. Os homens verificavam seu equipamento pela última vez. Apertavam cintas, faziam orações. Na frente da maior coluna polonesa, 300 cavaleiros de largura. Sentava Jan Sobieski, 54 anos, acima do peso, vestindo um casaco de seda azul sobre sua armadura. Na mão, uma lança de 5 metros com uma flâmula vermelho e branca. Atrás dele, 3.000 russardos alados. Suas armaduras capturavam a luz moribunda, refletindo ouro e laranja. As asas, 1,80 m de altura, feitas de penas de águia e falcão,
fremiam no vento. Todo o exército cristão parou o que estava fazendo. Todos se viraram para olhar para o rei. Sobieski ergueu sua lança, apontou para as linhas otomanas abaixo e rugiu uma única palavra que ecoou pelo vale. Carreguem! 18.000 cavaleiros explodiram descendo a montanha. Os hussardos começaram devagar, trotando, abrindo caminho pelo terreno acidentado com toda a habilidade de equitação que haviam treinado desde a infância. Mas conforme os declives se nivelavam, o ritmo aumentava. O trote virou canter. O canter virou galope. E as formações começaram a se comprimir. Fileiras frouxas se tornaram fileiras apertadas. 6 metros de espaço por cavaleiro tornaram-se 3, depois 2, depois joelho a joelho. 3.000 comprimindo-se num único ariete de carne, aço e fúria. Os otomanos os viram chegando. Como não veriam? O chão estava tremendo. O som, imagine o som, 18.000 cascos martelando a terra em ritmo perfeito. Não era trovão, era um terremoto. As asas uivavam no vento, criando um grito agudo como 1000 demônios descendo do céu. Soldados em ambos os lados relataram sentir as vibrações no peito, nos ossos. Oficiais otomanos começaram a gritar ordens. Formem, piques na frente, mosqueteiros, fogo em salva. Mas não havia tempo. Os hussardos se moviam rápido demais. Kara Mustafa, de pé perto de seu quartel-general, assistia horrorizado enquanto a cavalaria polonesa arrebentava em direção ao seu centro. Enviou cavaleiros galopando em direção às trincheiras de cerco, gritando para os janízaros abandonarem Viena e reforçarem o centro imediatamente. Mas a mensagem não chegou a tempo. Ou chegou, mas os janízaros não acreditaram. Ou acreditaram, mas quando começaram a se mover, já era tarde demais. De qualquer forma, o centro otomano ficou sozinho. Imagine ser um soldado otomano naquele momento, exausto, lutando o dia todo, com pouca comida, seus oficiais gritando ordens contraditórias, sua formação desorganizada de tanto reposicionamento. E agora, das colinas ocidentais, uma parede de pesadelos blindados trovejava em sua direção a 50 km/h. Alguns homens quebraram e correram antes que os hussardos sequer chegassem perto. Simplesmente viraram e correram para a retaguarda. Oficiais tentaram detê-los, ameaçando, até abatendo desertores. Mas não importou. O medo é contagioso. Outros mantiveram firme, janízaros, ciparris, infantaria profissional de uma dúzia de campanhas. Plantaram os pés, ergueram os mosquetes, dispararam uma salva irregular. Alguns hussardos caíram, cavalos gritaram e tombaram, mas não foram suficientes. Não chegou perto de ser suficiente. E então, os hussardos acertaram. A primeira linha espatifou-se nas formações otomanas como uma onda de maré atingindo um quebra-mar. Lanças perfuraram escudos, armaduras, ossos. Homens foram erguidos do chão e jogados para trás como bonecos de pano. Cavalos se chocaram com formações de infantaria, pisoteando corpos, esmagando crânios sob cascos de ferro. O impacto foi tão violento que formações otomanas inteiras simplesmente deixaram de existir. Num momento estavam lá, no seguinte eram uma pilha espalhada de corpos e armas quebradas. Os hussardos não pararam. Avançaram, despedaçando a primeira linha otomana completamente, saindo pelo outro lado. Aqueles com lanças quebradas, partidas no impacto ou enterradas em corpos inimigos, giraram, galoparam de volta para as carroças de suprimento, seguindo atrás da carga, pegaram lanças frescas e carregaram novamente. A segunda onda se abateu, depois a terceira, depois a quarta. Cavalaria austríaca e alemã se juntou pelos flancos, atingindo os otomanos de múltiplas direções simultaneamente. Não pense por um segundo que isso foi um massacre fácil. Os janízaros lutaram de volta. Eram soldados de elite que haviam conquistado impérios. Dispararam mosquetes a queima-roupa em cavaleiros que carregavam. Brandiam cimitarras. Formavam paredes de piques.
Oficiais reagrupavam seus homens, criando bolsões de resistência que aguentavam por minutos, às vezes por uma hora. Em um ponto, o combate empacou perto do Türkenschanze, uma posição otomana fortificada. Infantaria bávara e franconiana avançava tentando capturar o estandarte sagrado, uma enorme bandeira de guerra otomana hasteada sobre a posição. Perdê-la seria um golpe simbólico devastador. O próprio Kara Mustafa cavalou para dentro da batalha com a cavalaria Sipahi flanqueando-o. O grão-vizir carregou diretamente para dentro de uma saraivada de fogo de canhão alemão. Bolas de mosquete passaram zunindo. Balas de canhão lavraram por sua guarda. Homens morreram ao seu redor, explodindo por metralha. Mas Mustafa avançou, pegou o estandarte sagrado com as próprias mãos e o ergueu alto, gritando com seus homens para resistirem. Por um momento, apenas um momento, funcionou. Os soldados otomanos viram seu grão-vizir se recusando a ceder e encontraram coragem. Contra-atacaram. Os alemães vacilaram. Mas então chegou Sobieski. O rei polonês, liderando pessoalmente seus guerreiros alados, se lançou contra o flanco esquerdo otomano com tudo que tinha. Foi o golpe decisivo final. As formações otomanas não apenas quebraram, desintegraram. Milhares de soldados jogaram suas armas e correram. Oficiais tentaram detê-los. Kara Mustafa ainda segurava o estandarte, ainda gritava ordens, mas ninguém mais ouvia. O flanco esquerdo otomano entrou em colapso total. Depois, o centro cedeu. Depois, o flanco direito. Em menos de 3 horas, 70.000 soldados otomanos fugiam para o leste em direção ao rio Viena, jogando fora armas e armaduras para correr mais rápido. Kara Mustafa, vendo a batalha perdida, deu sua última ordem: destruam o equipamento, queimem os suprimentos, massacrem os prisioneiros. Então, liderou sua guarda pessoal, talvez 200 homens, numa última carga suicida contra os poloneses avançando. Foi corajoso, foi inútil. Os cristãos os cortaram como uma foice no trigo. Mustafa Mal escapou com vida, galopando para o leste com um punhado de sobreviventes. Às 20 horas, estava terminado. Dentro de Viena, alguém ouviu a mudança no fogo de canhão. Os canhões otomanos haviam silenciado. Starhemberg subiu as muralhas destruídas e olhou para o leste. Viu estandartes otomanos recuando. Ouviu os sons do pânico. E então, entendeu. Viena estava salva. Os sinos da Catedral de São Estevão começaram a repicar, devagar no início, depois mais rápido. Outras igrejas se juntaram. A cidade inteira encheu-se com o som de sinos. As pessoas transbordaram para as ruas, chorando, abraçando-se, caindo de joelhos em oração. Homens velhos soluçando, mulheres gritando de alegria, crianças que não entendiam o que estava acontecendo, rindo porque os adultos estavam felizes. Starhemberg ficou de pé sobre as muralhas, olhando o sol se pôr sobre uma cidade que deveria estar morta. E chorou. Menos de 3 horas após o início da carga de cavalaria, as ambições do Império Otomano na Europa estavam acabadas. Pense nisso. 3 horas. Foi quanto tempo levou para mudar o curso da história. O exército otomano deixou para trás tudo: seu acampamento, sua artilharia, mais de 300 canhões, seus baús de tesouro cheios de ouro e joias, seus feridos, seus trens de suprimento, tudo. O campo de batalha era um matadouro. Milhares de corpos, poças de sangue refletindo o luar. Kara Mustafa fugiu para Belgrado. Passou os 3 meses seguintes tentando salvar sua reputação, culpando subordinados, executando comandantes que poderiam relatar a verdade ao sultão Mehmed IV, mandando suas cabeças de volta a Istambul como prova de sua justiça. Não funcionou. O sultão não foi enganado. Sabia exatamente de quem era a culpa. Mehmed havia dado a Kara Mustafa ordens claras. Tome algumas fortalezas de fronteira na Hungria, assegure a fronteira, volte para casa. Nunca autorizou um ataque a Viena. Kara Mustafa
havia agido por conta própria, apostando tudo em glória pessoal. E perdeu. Em 25 de dezembro de 1683, dia de Natal, os executores do sultão vieram buscá-lo. Entraram em seus aposentos no Palácio de Belgrado, carregando um cordão de seda. Kara Mustafa sabia o que significava. O estrangulamento era o método tradicional para executar otomanos de alto escalão, considerado mais honroso do que a decapitação. Vários homens pegaram cada extremidade do cordão, enrolaram ao redor de seu pescoço e puxaram dos dois lados. Levou vários minutos. As últimas palavras de Kara Mustafa foram simples: "Vou morrer? Como Deus quiser." Quando terminou, cortaram sua cabeça, colocaram-na num saco de veludo e enviaram a Istambul. O sultão Mehmed a exibiu publicamente como aviso para qualquer um que pudesse desobedecer ordens. Para Sobieski, o aftermath foi agridoce. Ele escreveu ao Papa Inocêncio XII com uma mensagem que se tornou lendária: "Venimos, vidimos, Deus vicit." Viemos, vimos, Deus conquistou. Um eco deliberado do famoso Veni, Vidi, Vici de Júlio César, mas com uma reviravolta mais humilde, dando crédito à providência divina em vez da glória pessoal. O Papa declarou 12 de setembro um dia de festa. Missas foram celebradas em toda a Europa católica. Sobieski tornou-se um herói internacional, celebrado em arte, poesia e música. Mas a vitória teve um custo. As tropas polonesas exigiram a primeira escolha do espólio otomano como recompensa, causando atritos com os alemães e austríacos que haviam lutado igualmente. E a Polônia não ganhou quase nada da vitória. Nenhum território, nenhum ouro, nenhuma vantagem política. Sobieski passou os 13 anos seguintes tentando reformar a Polônia em um reino centralizado forte, e falhou em cada tentativa. A nobreza polonesa, obcecada com poder real, bloqueou toda a reforma, toda a tentativa de fortalecer o governo. Quando Sobieski morreu em 1696, apenas 13 anos após Viena, estava exausto, frustrado e amargo. Suas reformas haviam fracassado. Seu sonho de uma Polônia forte e unificada entrou em colapso. E tudo o que ele havia previsto se cumpriu. Sem reformas, sem um governo central forte, a Polônia foi devorada por seus vizinhos. Em 1795, apenas um século após Viena, a Polônia foi partilhada pela Rússia, Prússia e Áustria. O país deixou de existir. Não voltaria aos mapas até 1918, após a Primeira Guerra Mundial. Na mais sombria das ironias, a nação que salvou a Europa foi destruída pelas mesmas potências europeias que havia resgatado. A história não é justa. Não é tão poética como gostaríamos. É simplesmente o que aconteceu. A Batalha de Viena marcou a última vez que o Império Otomano ameaçou seriamente a Europa Ocidental. Após 1683, a maré se reverteu completamente. A Santa Liga, formada pelo Papa Inocêncio XI, incluindo Áustria, Polônia, Veneza e mais tarde a Rússia, entrou em ofensiva. Em 1686, retomaram Buda. Em 1688, tomaram Belgrado. Em 1699, o Tratado de Karlowitz forçou os otomanos a ceder a Hungria, a Transilvânia e outras regiões. O Império Otomano não desapareceu. Persistiria por mais 235 anos. Mas após Viena, estava em declínio permanente. O império que havia aterrorizado a cristandade por séculos, que havia conquistado Constantinopla e ameaçado Roma, passou a ser chamado de o doente da Europa. E sobre os hussardos alados, por 100 anos após Viena, foram considerados a cavalaria de elite da Europa. Reis tentaram copiá-los, criando suas próprias unidades de hussardos, mas nunca foram exatamente os mesmos. Os hussardos poloneses eram únicos, produto de circunstâncias históricas específicas. Magnatas ricos, tradições militares orientais e ocidentais se fundindo, guerras constantes que exigiam inovação. Você não podia simplesmente copiar o equipamento e esperar os mesmos resultados. Precisava da cultura, do treinamento, da tradição de equitação que levou gerações para construir.
Em 1776, os hussardos alados poloneses foram oficialmente dissolvidos. A guerra havia mudado. Mosquetes mais precisos, artilharia móvel, baionetas que eliminavam a necessidade de piqueiros. A era dos cavaleiros blindados havia terminado. Mas a ideia sobreviveu. A ideia de que coragem e habilidade e desespero podem superar probabilidades impossíveis. A ideia de que, às vezes, quando tudo está em jogo e o mundo está assistindo e não haverá amanhã se você falhar, pessoas comuns fazem coisas extraordinárias. Uma carga. 3 horas. O mundo mudou. Na manhã de 12 de setembro de 1683, 70 mil homens exaustos e aterrorizados olharam para o impossível e disseram: encontraremos um caminho. E encontraram. Isso é o que Viena representa. Não que o bem sempre triunfa sobre o mal. A história prova que isso é ingenuidade. Mas que às vezes, apenas às vezes, quando as apostas são mais altas e as probabilidades são piores, a humanidade encontra um jeito. Deixa nos comentários. De onde você está assistindo? E o que você acha que foi o fator mais decisivo para a vitória cristã? A liderança de Sobieski, o erro tático de Kara Mustafa, a resistência de Starhemberg ou a carga dos hussardos? Se quer mais histórias assim, batalhas onde tudo pendurou num fio e onde o impossível aconteceu, clica em inscrever-se. Porque a história não é datas e nomes num teste. É drama, terror, coragem e desespero misturados. São pessoas reais que sangraram e sofreram e lutaram por algo maior do que elas mesmas. E se esquecemos isso, perdemos mais do que o passado. Perdemos a lição.